poderosos nas Escrituras Sagradas. Porque diz respeito ao cuidado que nós teremos que ter com as pessoas que se achegam a nós. O que foi aqui anunciado diz respeito a... Nós temos algumas palavras, que são palavras que nos ajudam a compreender melhor o que está sendo planejado e anunciado para esse ano. E uma palavra é a palavra discipulado. É uma palavra que diz respeito muito à realidade da igreja local, talvez como nunca em toda a história da existência desta igreja. Nos seus 23 anos de existência, talvez a preocupação, eu diria assim, a preocupação com este tema não foi tão grande o quanto tem sido. Mas eu não quero me deter hoje nessa palavra, eu não quero ficar preso a esse termo, porque geralmente os termos e as palavras trazem muitos e diferentes significados e as pessoas ficam confusas. O que eu quero é extrair dessa palavra um princípio simples de vida cristã, que é uma preocupação que eu devo ter com a outra vida. E a responsabilidade que Deus me coloca para cuidar de pessoas. Talvez essas são maneiras de falar essa palavra discipulado. Porque ainda que cada igreja local tenha um modelo de discipulado, e nós podemos verificar isso, cada igreja local tem seu modelo próprio. Inclusive, esta igreja terá seu modelo próprio. Ainda que as igrejas desenvolvam seus modelos, eu creio que o princípio que a gente tem que resgatar é o princípio de pessoas que são transformadas por Deus e que estão em transformação, porque nós não estamos completos, a obra não completou. Pessoas que estão em transformação, ajudando pessoas a serem transformadas. É isso. Nós somos pessoas em obra de transformação, estamos em obra, não é? Você pode até colocar aquele sinalzinho assim que a gente encontra nas estradas, assim, ó, em obra. Nós somos gente que está tudo em obra. Mas, ao mesmo tempo, ainda que estejamos em transformação, ou seja, ainda que estejamos incompletos, nós somos chamados pelo Senhor Deus para sermos agentes, veículos, vasos, homens e mulheres usados pelo Senhor, canais do Senhor para a transformação de outras pessoas. Isso é tremendo. E eu quero trazer aos irmãos uns textos da palavra de Deus que vai trazer a imagem que eu considero a imagem mais bonita e mais viva que fala sobre este assunto. Eu já mencionei aos irmãos recentemente esse texto, mas eu quero voltar a ele, porque ele é muito oportuno nesse momento. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Primeiro aos Coríntios 4, 15. Eu gostaria de desejar, essa é uma maneira aqui nesse primeiro domingo de
2016, juntos como igreja, né? Não é o primeiro domingo, mas juntos aqui é o primeiro. Essa vai ser uma forma de desejar a você um bendito 2016. Amém? Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Nós, nesse período do ano, né, fim de ano, entrada de ano, a gente sempre ora a Deus e declara que as coisas serão muito melhores no ano que há de vir do que naquele que passou. Não é assim? A gente sempre profetiza que o melhor ainda está por vir. A gente sempre ora declarando, Senhor, olha, neste ano de 2016, ou neste novo ano, eu quero, Senhor, que, sabe, tua glória na minha vida seja maior, tua graça seja maior, teu poder seja maior, tua palavra seja maior, teus sinais, teus prodígios, tuas maravilhas se manifestem na minha vida. Não é assim? Eu creio que nesse período agora a gente intensifica muito mais esse tipo de desejo, esse tipo de oração. Mas o que eu quero dizer aos irmãos nesta manhã é que essa graça maior, essa glória maior, essa unção maior, esses sinais de prodígios maior, eu chamo isso de tudo isso, eu chamo isso de graça. Graça. Isso é graça. Todas essas manifestações citadas aqui e outras mais, eu resumo na palavra graça. Nós queremos a graça de Deus se manifestando muito maior neste novo ano do que foi no ano passado. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, queridos, e aqui vai o grande desejo para 2016 ser um ano bendito, é que a graça, ela é dada na proporção do dom. A graça é dada a cada um na medida do dom, na proporção do dom, no tamanho do dom. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que Deus nos dá, a dádiva que Ele nos concede é o dom. Conforme é esse dom, a graça vem na proporção do dom. A graça é na medida do dom. Sabe onde está isso? Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 7. É muito interessante esse texto. Mas não precisa mencioná-lo aqui na tela, não. Deixa aqui 1 Coríntios 4, 15, por favor, querido. Efésios 4, 7 vai dizer isso, que a graça nos será concedida na medida do dom. E o que eu quero chamar a atenção nessa manhã para os irmãos é, nós precisamos buscar do Senhor essa dádiva, esse dom, que você vai entender agora que dom é esse, que dádiva é essa. Porque conforme é essa dádiva, assim será a graça. A graça é na medida. Então, quando você diz assim, Senhor, eu quero mais da tua glória, isso é graça, mais do teu poder, isso é graça, mais da tua presença, isso é graça, mais dos teus sinais, prodígios e milagres, isso é graça. Nós estamos pedindo uma medida muito grande de graça. E o Senhor está colocando da seguinte forma, essa medida grande de graça será concedida na medida do dom que lhe será dado. Por isso que eu quero aqui agora é que a gente entenda que dom é esse, que dádiva é essa que Ele quer conceder. Porque eu entendo, amados, que a graça não é dada de maneira aleatória. A graça não é dada de maneira assim, sabe, barata. O que eu estou querendo dizer com isso? É mais ou menos assim, sabe? A gente fala de buscar um grande poder de Deus. Vamos buscar uma unção grande de Deus. Essa unção grande é uma manifestação da graça. E aí a gente pergunta, para que essa unção? Qual será o propósito dela?
Qual será a finalidade dela? Porque a graça é dada na medida do dom. Por isso é que eu quero desejar aos irmãos uma graça com responsabilidade. Amém? Isso é maturidade. Isso é maturidade. Porque, amados, nós vamos buscar a Deus e necessitar dEle muito mais à medida em que você é levado a fazer algo que está além da sua força. Enquanto as nossas atividades estiverem circunscritas ao que podemos fazer, não precisamos de um poder sobrenatural de Deus para que aquilo seja feito. Mas quando nós saímos dessa esfera da nossa capacidade humana e partimos para uma área que a gente não sabe, não conhece e não tem capacidade, nesta hora é que se manifesta a graça. Porque o poder de Deus vai se manifestar justamente na nossa incapacidade de realizar as coisas. Por isso nós temos que sair da zona e da esfera do conforto das nossas habilidades e irmos para aquilo que não sabemos realizar. Então, se apresentarmos aos irmãos algo aqui nessa manhã, em que você diz assim, eu não sei fazer isso, você é um candidato da graça. Porque enquanto você souber fazer o que Deus quer, e você mesmo adquirir habilidade própria de fazer, não há necessidade da graça. A graça é necessária quando há fraqueza. É assim diz a palavra, de que a graça se manifesta em nossa fraqueza. E a fraqueza só é vista quando você se encontra com algo que é o teu limite. O teu limite. Por isso, eu quero desafiar aos irmãos para uma coisa muito grandiosa e que está totalmente além das nossas capacidades e força. O que quer dizer que nós todos estamos aqui candidatos à graça de Deus. Amém? Diante disso, podemos ler 1 Coríntios 4,15. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 4,15. Aqui entrou 1 Samuel 4,13 ali. Tentei ler para ver se fazia sentido, né? Que eu falei assim, faz sentido, ou não foi carne e sangue que te revelou. Mas se não faz nenhum sentido, foi carne e sangue que revelou. Ainda que vocês tenham 10.000 pedagogos em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto? Amados, ele está aqui apresentando uma defesa do seu apostolado. Ele está mostrando todo o seu trabalho que ele tem realizado por aquela igreja. E algumas pessoas que se infiltraram naquela igreja, na aparência de cristãos, na verdade estava criticando o trabalho de Paulo, criticando o trabalho dele, questionando a autoridade dele. Paulo, então, escreve essa carta para trazer uma ordem na igreja de Corinto. E, ao mesmo tempo, para apresentar as suas credenciais. O porquê ele tem o direito e a autoridade sobre aquele povo. Ele vai mostrar isso.
Observe no capítulo 4 o contexto do versículo 15. Observe a partir do versículo 9. Diz assim, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois fomos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós desprezíveis. Até a presente hora padecemos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e o suportamos, somos difamados e exortamos, até o presente somos considerados como um refúgio do mundo e como a escória de tudo. Veja o que Paulo está falando. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos meus amados. Aí entra o versículo 15. Então você veja que o apóstolo Paulo está apresentando como tem sido o ministério dele, como tem sido árduo o trabalho dele em favor daquela igreja, como tem sido um trabalho assim, sabe, com tanto labor, com tanta batalha, e o quanto ele tem perseverado, o quanto ele tem mantido, tudo por amor àquela igreja. Ele está escrevendo isso para mostrar àquela igreja o empenho e o zelo que ele tem por aquela igreja, em que ele deu a vida dele em favor daquele povo. E aí ele traz o versículo 15 aqui, que estamos lendo, amados, de uma maneira muito interessante, porque ele diz assim, olha, porque, queridos, ainda que vocês tenham 10.000 pedagogos, a palavra dessa tradução diz aio, e eu estou usando a palavra pedagogo, porque a palavra grega que está ali é a palavra paidagogos, paidagogos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ainda que vocês tenham 10.000 pedagogos em Cristo, contudo, vocês não têm muitos pais. E aí ele encerra dizendo, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu sou pai de vocês. Eu gerei vocês. E você viu aí o que nós lemos aqui, como foi que ele gerou, no meio de tanta batalha, tanta luta, tanto empenho. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu gerei vocês. E aqui ele está trazendo uma constatação, ele está fazendo uma observação, que para mim é uma constatação da igreja, não só de Corinto, mas da igreja de hoje. E qual é a observação, constatação? É a de que, amados, hoje nós temos milhares de pedagogos, mas temos poucos pais. Para mim essa é a constatação. O que é o pedagogo? Deixe-me explicar o pedagogo a partir do que significa para aquele tempo do apóstolo. Pedagogo é o papel de uma pessoa. Ele é um escravo de família rica. Naquele tempo, as famílias romanas, as famílias gregas, famílias riquíssimas, eles têm pedagogos. E quem são esses pedagogos? São os escravos que trabalham para os pais, cuja função é acompanhar o filho. O pedagogo era aquele que acompanhava o filho. O filho não saía de casa sem o pedagogo estar acompanhando, uma espécie de guarda-costa. O pedagogo levava o filho até a escola, o pedagogo é que trazia o filho.
O pedagogo era responsável de acompanhar as tarefas que o filho realizava, tarefas escolares, tarefas domésticas. A vida do filho ficava sob a responsabilidade desses homens, que eram os pedagogos, até que essa criança, que era uma espécie ainda numa fase muito ainda infantil, que na língua grega chama-se népios, depois vai chamar de paidia. Essa criança, ela chegaria à idade viril, onde teria uma cerimônia em que ela sairia da fase infantil para a fase adulta. E aí terminava o trabalho do pedagogo na vida da criança. O pedagogo, ele tinha uma tarefa, o pedagogo, ele tinha um serviço. A relação do pedagogo com a criança era por causa da sua função. Era devido ao seu serviço, porque o pedagogo era pago, ele era escravo, ele trabalhava para aquilo. O interesse que o pedagogo tinha com a criança, ainda que o pedagogo pudesse desenvolver uma relação afetiva com a criança, mas, prioritariamente, a relação dele com a criança era por causa do vínculo empregatício que ele tinha com o pai. É interessante, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, ainda que vocês tenham 10.000 ou milhares ou inúmeros pedagogos em Cristo, contudo vocês não têm muitos pais. E aqui é muito interessante, queridos. Por que é interessante? Porque aqui nós começamos já a observar, amados, uma denúncia, eu chamaria aqui, eu colocaria a palavra denúncia, ao tipo de relacionamento que muitas vezes nós desenvolvemos com as pessoas dentro da igreja. Muitas vezes, amado, as nossas relações entre nós aqui são muitas vezes, tão religiosas, que o nosso interesse pela vida do outro se dá por causa do nosso serviço. E não porque de fato amemos aquela pessoa. Quem se interessa pela pessoa, por causa da pessoa em si, é o pai. Mas quem se interessa pela pessoa, por causa do serviço que realiza, é o pedagogo. Ou seja, nós temos muitas vezes dentro da igreja relações religiosas, relações ministeriais, onde o nosso vínculo com a outra pessoa é por causa do serviço e da incumbência que nós temos. Queridos, muitos de nós temos a incumbência, muitos de nós não, todos nós temos a incumbência de evangelizar. Mas muitos de nós desenvolvemos essa relação com a pessoa lá fora, nessa questão do evangelismo, por causa da incumbência que temos, e não por causa do amor que temos pela pessoa. Queridos, muitas vezes, sabe o que acontece? A gente quer que as pessoas se salvem por causa da relação que nós temos com Deus, de que Deus nos deu a incumbência de evangelizá-los. E o que nós queremos, na verdade, é livrar a nossa consciência da culpa de não evangelizar. Porque nós estamos querendo nos resolver com Deus e não que tenhamos qualquer compaixão pela vida perdida. Nós estamos sendo pedagogos
e não pais. Porque o pedagogo, nesse caso aqui, ele realiza o que ele vai realizar por causa do serviço que ele está prestando a quem lhe deu essa incumbência. Necessariamente não existe nenhuma relação de amor para com a pessoa, para com a criança, no caso. Não é necessário. Contanto que ele tenha cumprido bem o seu papel de pedagogo, o seu serviço será devidamente recompensado. Muitas vezes nós estamos assim também. A gente entra num discipulado, aí eu trago a palavra discipulado agora. Essa igreja local vai aplicar um modelo de discipulado para esse ano 2016. Começamos a desenvolver esse modelo de discipulado. Cada um vai discipular uma pessoa. E aí, sabe o que acontece? Nós começamos a ter relações religiosas com as pessoas. O que é relação religiosa? É assim, começamos a estar com o outro porque somos o discipulador e o outro é o discípulo. Nós estamos com o outro para cumprir uma tarefa da igreja. Mas, na verdade, não existe em nós nenhum amor, nenhuma compaixão, nenhum desejo de nos gastar e nos deixar gastar em favor daquela vida. O que importa para nós mais é cumprir a tarefa. Ou seja, nós nos relacionamos com tarefas e não com pessoas. Relacionar com tarefas é coisa de pedagogo. Relacionar com pessoas é coisa de pai. É interessante como isso rege a nossa maneira de comportar dentro da igreja. É interessante. A gente se perde, amados, em tantas tarefas, em tantas incumbências que cada cristão aqui tem. E não dá conta que está tendo uma relação mecânica com as pessoas. No final das contas, a relação é mecânica. O que nós queremos mesmo é cumprir as tarefas dadas para que a consciência esteja aliviada e nós estejamos bem diante do Senhor naquele dia, quando Ele nos pedir, falando sobre as obras que realizamos. E não só naquele dia, mas no dia de hoje mesmo, a gente quer finalizar o dia, sabe? A gente quer finalizar o dia com a consciência limpa, do tipo assim, tranquila. Olha, hoje eu evangelizei, hoje eu falei do amor de Deus para fulano, hoje eu orei, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquilo outro. Ou seja, nos relacionamos com Deus e com as pessoas de maneira mecânica, para cumprir tarefas. Mas, na verdade, não nos relacionamos com as pessoas. O apóstolo Paulo está trazendo aqui uma realidade daquela igreja, e eu diria dessa igreja atual, de que nós estamos vivendo um mundo religioso em que milhares são os pedagogos e poucos são os pais. Deixe-me falar com vocês um pouco sobre os pais. Deixa eu aprender. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 4. Hebreus 12. A partir do verso 4, diz assim: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Aí agora o autor aos Hebreus vai trazer Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. E vai dizer assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Eu queria chamar a atenção dessa primeira frase do versículo 6. Todo pai corrige
ao que ama. Queridos, eu gostaria que a gente pudesse orar hoje, aqui no final, assim, para que seja resgatada uma relação entre nós. Eu digo resgatada porque eu tenho visto o quanto nós fomos roubados nas nossas relações de igreja, em que perdemos de vista a pessoa que está ao nosso lado. Perdemos de vista. Perder de vista, o que eu estou querendo dizer? Perder de vista, eu quero dizer assim: a gente se encontra de maneira tão mecânica, superficial e religiosa. Perdemos de vista a pessoa. A gente nem consegue nem ver mais o outro. É tão interessante, né, que quando a gente termina uma reunião como essa e as pessoas vão compartilhar alguma coisa, é interessante como é um problema desse século terrível, em que quando um conta qual o seu problema, aí o outro imediatamente conta o seu problema. O que faz, por sua vez, o outro terceiro contar o seu problema. Que faz com que agora a quarta pessoa, no encontro, compartilhe agora o seu problema. Ou seja, no final das contas, a gente não consegue nem ouvir o problema do outro, porque, na verdade, nos interessa mais, de alguma forma, compartilhar o nosso próprio. Perdemos de vista nesses detalhes, queridos. Isso é um pequeno detalhe. A gente perde de vista. Quando a outra pessoa está contando de algo que ela está atravessando, a gente não chega para dizer assim, não para e diz assim, mas e aí, como você está? E aí a pessoa fala, aí você diz assim, pera lá, mas conta mais, por que seu coração ficou assim? E aí termina e diz assim, irmãos, vamos orar por fulano aqui agora, que ele está vivendo um momento muito difícil. E aí reúne ali e ora. Não. O que acontece geralmente é a pessoa conta, o outro fala assim, ah, rapaz, você não sabe o que eu tenho vivido. Aí ele vai e conta também. Aí quando ele conta, o outro chega e fala assim, ah, meu Deus, então vocês precisam saber o que tem acontecido comigo. Aí o outro conta. No final das contas, todos falam, mas ninguém ouve. Ninguém vê, ninguém vê. No final, a gente perde o outro que está diante de nós. É isso que eu digo que precisamos resgatar essa humanidade que está presente em nós. Não há como negar que somos gente de dores. Não há como negar que somos pessoas limitadas e fracas. Não há como negar que estamos em lutas, em provações. Não há como negar essa humanidade que arde, que clama, que grita dentro de nós. Não há como negar. Não adianta passar um creme de espiritualidade por cima do rosto. Não disfarça. Não há como negar. Precisamos ver o outro. E aqui eu queria falar uma coisa que é própria do Pai. Do Pai. O Pai, e todo Pai faz isso. Todo Pai corrige aquele que ama. Amém? Tem duas coisas nesse corrige aquele que ama, muito fortes. Primeiro, corrige, e depois, o que ama. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se ele corrige a quem ele ama, significa que ele já ama antes. Já existe uma relação de amor com a pessoa. E é por causa desse amor que ele corrige. A palavra corrigir, paideia, é a palavra que traz o sentido de instruir, é aquele que instrui, é aquele que está instruindo como quem instrui uma criança. Porque é daí que vem a palavra paidia, que é a palavra criança. O que o texto está dizendo é que devemos corrigir o outro numa espécie de paternidade, ainda que você não seja pai, ainda que você seja mãe, ainda que você seja homem, mulher, não importa. Aqui está falando sobre uma relação que você tem com alguém,
que é uma relação de amor. E por causa desse amor é que você instrui, é que você corrige, é que você admoesta, é que você exorta. E é tremendo isso, amados, é tremendo. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Se nós queremos um ano em que olha só, se nós queremos um ano, 2016, em que nós sejamos diferentes do que foi 2015, em que a glória seja maior do que foi 2015, nós temos que ser pessoas corrigidas em amor. Não há como uma igreja amadurecer se não for corrigida. Não há como uma pessoa amadurecer se não for corrigida. Então, tanto nós precisamos ser corrigidos, quanto nós necessitamos corrigir. Mas isso acontece num ambiente de amor, porque não é uma correção religiosa, não é uma correção para envergonhar, não é uma correção que é fruto de uma relação superficial. Toda correção que é fruto de relações religiosas são sempre correções que ofendem, que matam. A correção vem nesse ambiente de amor. O pai, ele corrige a quem ele ama. Então, o que vai acontecer primeiro? O meu primeiro desafio é amar. O meu primeiro desafio é me relacionar com a pessoa para que eu a ame. Mas amar essa pessoa eu não consigo. Amar é uma qualidade que eu não tenho. Então nós estamos entrando numa esfera que nós somos incapazes. Quando nós então estamos entrando na esfera da incapacidade, nós precisamos da graça. A graça desse amor. Você vai dizer assim, como é que eu vou corrigir a quem amo se primeiro eu não amo? E como é que poderei amar se amor é uma qualidade de Deus e é impossível que eu ame de mim mesmo? Pois aí que está. Se é impossível, você entrou no caminho da graça. Você vai sair do seu estado imaturo de filho e partir para o estado maduro de pai. E quando você assume esse estado maduro de pai, de que agora você tem que corrigir, você vai ter que saber que isso tem que ser em amor. E nesta hora você vai dizer assim, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não amo essas pessoas com o amor do Senhor, por isso eu não tenho autoridade para corrigi-las. Por isso eu preciso da tua graça. Preciso da tua graça. Esse amor é graça. Esse amor é graça. Ninguém ama como o Pai nosso Deus ama, mas nós podemos em nós fluir esse amor dele por causa da graça. Mas você só vai assumir isso quando você entender que Deus está te chamando para te dar uma dádiva. E qual é a dádiva? É a dádiva de ser pai. Amém? Esse é um ano de 2016 que Deus quer dar a você e a mim a dádiva de ser pai. E sabe de uma coisa? A graça de Deus será concedida conforme a medida do dom, conforme a medida da dádiva. E se a dádiva é para ser pai, então haverá uma graça de Deus que será concedida na medida da paternidade. Se você disser assim, mas eu não sei amar como Deus ama, e muito menos corrigir, eu fujo de corrigir pessoas. São duas coisas que eu sou incapaz, de amar e muito menos corrigir. Pois então, agora você diz assim, sim Senhor, eu sou incapaz, mas Pai, quanto a ser um candidato à paternidade, eu quero que o Senhor me dê essa dádiva.
Porque eu sei que a graça do Senhor será concedida a mim na medida do dom que o Senhor me concede. Se o Senhor está me concedendo a dádiva de assumir uma paternidade, então não faltará graça para amar essas pessoas como o Senhor amou. E não faltará graça para corrigi-las em amor. Ninguém cresce sem correção, como ninguém cresce sem amor. Por isso, queridos, se nós estamos hoje aqui dizendo, Deus, eu quero que 2016 seja diferente de 2015, eu quero te apresentar aqui uma das formas de 2016 ser diferente. Vamos ter que sair das meninices das fraldas e teremos que assumir a dádiva da paternidade. Amém? Para encerrar, eu queria trazer a vocês um texto de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, versículos 14 e 15. Ele diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Isso é coisa de pai, gente. Eu não busco o que é de vocês, eu não busco os seus bens, eu busco é vocês. Mas sim a vós, pois não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado? Ele está aqui em 2 Coríntios, amados, continuando na sua defesa do seu apostolado. E ele o faz de uma maneira muito tremenda. Ele vai então dizer assim, olha, eu tenho uma autoridade sobre este povo porque eu gerei. Isso é tremendo. Eu me deixei gastar em prol deles e continuarei deixando-me gastar em prol dessas almas. Isso é coisa de pai, viu? Pai faz isso. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E aqui ele diz algo muito tremendo no versículo 14, que é um princípio para nós. Não são os filhos que entesouram para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para nós, amados, que não nos faltará graça de Deus sobre nós, porque nossos filhos, para eles serão transferidas as bênçãos dessa graça. Nós vamos entesourar. Quando o texto diz assim, que os pais entesouram para os filhos, quer dizer que esses pais vão receber muitos tesouros. Esses pais vão ser pais ricos. E para mim eu entendo esse tesouro, essa riqueza como serão pais em que receberão muita graça. Muito da graça. Muito da graça. Por quê? Porque ele vai deixar um legado. Ele vai transferir para os seus filhos o que tem recebido de Deus. Não há como eu assumir uma autoridade sobre a vida de alguém se não receber de Deus uma capacidade muito maior para dar conta desta responsabilidade, amados. Esses tesouros que a gente fala ali, eu quero dizer que são muitas vezes são as nossas orações que nós estamos fazendo a Deus. São esses tesouros.
Quais são as orações? São: Senhor, eu quero mais da tua presença. Isso são os tesouros que nós estamos pedindo a Deus. Senhor, dê-me mais, sabe, Senhor, da tua palavra revelada. Senhor, dê-me mais da tua direção. Amados, tudo aquilo que nós temos clamado a Deus vão se transformar em tesouros para nossos filhos. Porque o que Deus está dando a nós, Ele dá para que seja transferido. Ele dá para que haja um legado. Ele dá para que exista uma herança. Legado e herança não é coisa de pedagogo. Legado e herança é coisa de pai. Então o Senhor, amados, eu creio, Ele está nos chamando mesmo para nós tomarmos uma ação, um movimento de maturidade. E falar: Deus, eu tenho me voltado tão para mim somente. Deus, eu tenho pedido esses tesouros, mas é para a minha própria vida. Senhor, eu tenho orado por essa graça, mas é para que eu cresça. Mas agora, Senhor, eu entendo que todas essas dádivas, essa graça, esse tesouro, é por causa da minha responsabilidade paterna. É por causa do meu cuidado por vidas. Por quê? Porque a graça é concedida na medida do dom que Ele nos dá. E o que eu estou chamando de dom aqui é paternidade. Então eu posso dizer que a graça de Deus me será concedida na proporção e na medida das minhas responsabilidades paternais. Queridos, eu creio que, olha, nós temos aqui uma idade diante de Deus, em que eu posso compartilhar livremente essa palavra. Uma idade diante de Deus, e temos ao mesmo tempo um desafio ao longo do ano. A comunhão cristã tem um desafio para 2016 e nós temos uma idade para cumprir esse desafio. Estamos dentro do tempo. O tempo é este. Então, por isso, eu gostaria muito que nós hoje saíssemos mesmo da casa dos nossos pais. Entenda isso no sentido figurado. Amém? Sabe aquele rapaz que está lá com 40 anos de idade, mas ainda mora com papai e mamãe? Não tem nenhum problema. Não há nenhum problema de uma pessoa de 40 anos morar com o pai e com a mãe. Nenhum. Só que todo mundo sabe que tem um negócio ali que não está bem. Todo mundo sabe que tem uma nota ali que não está afinada, tem alguma coisa que está destoando. Por quê? Porque é natural, na vida humana é natural que haja um crescimento, e esse crescimento se transforma em responsabilidades sobre vidas. Isso é na vida natural. Na vida natural eu tenho pessoas sobre mim, mas agora eu cresci e eu é que estou sobre pessoas. Na vida espiritual, na vida cristã, segue o mesmo princípio da vida natural. Por isso, eu gostaria muito que hoje nós deixássemos pai e mãe. Amém? Vamos deixar pai e mãe? Vamos atender o chamado lá de Gênesis capítulo 2. Homem, deixa pai e mãe. Eu queria que a gente deixasse pai e mãe aqui, no sentido figurado, espiritual. E nos colocássemos agora diante do Senhor para dizer: Deus, olha, é um desafio que eu não consigo.
É algo que vai tocar em coisas que eu não tenho acesso. Vou precisar de coisas que jamais imaginei. Mas eu entendo que tudo é pela tua graça. Então, Senhor, eu aceito o teu convite. Eu quero hoje, Senhor, abandonar minha relação de pedagogo com as pessoas. E quero ter hoje uma relação de paz com as pessoas. Eu quero sair da superficialidade religiosa e apenas do interesse das tarefas. E quero, Senhor, ter um genuíno interesse pela vida humana. Quero amar as pessoas, Senhor, com o teu amor. E quero, por essas pessoas, me gastar e me deixar gastar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso?